Olá, meus amigos do canal Dr. Aor, pérolas dos anos 70, 80 e 90, sou eu, Zé Aor, e hoje a gente vai estar falando do top 10, ou seja, o top 10 do AOR. Lembrando que o nosso critério são as bandas que a gente mais escutou ao longo desses anos. Então, qualquer colocação é sempre muito bem respeitada e muito bem aceita. Porque no universo do AOR, do AOR, só está quem sabe fazer bonito, quem transmite emoção, quem canta com sentimento e quem tem técnica apurada na qualidade musical. Então vamos lá, meus amigos. Vou começar com o número 10, hein? Vamos terminar no 1. Lerux. Olha só que maravilha. Disco de 1983, né? Banda que antigamente se chamava Louisiana Lerux. Esse é o disco de 1983 que tinha Fergie Frederiksen nos vocais, que já foi parte do Toto, já fez parte do Trillium. Um álbum excepcional que eu perdi a conta de quantas vezes eu escutei. Lerux, 1983 com Fergie Frederiksen, eu recomendo, nota 1000. Mais um álbum que também foi um divisor de águas para mim. Se hoje eu escuto muito West Coast soft rock, foi por causa dele. Estamos falando do disco Minute by Minute, do Doobie Brothers, de 1978, isso mesmo. O choque da entrada do Michael McDonald aqui foi uma coisa absurda. A música Minute by Minute, absurda. O grande sucesso, What a Fool Believes, música que a gente escuta até hoje. Aquela introdução de teclado, Michael McDonald falando do Doobie Brothers. Era uma banda antes do Michael McDonald e depois com a entrada do Michael McDonald virou outra banda. Tudo que eu escuto hoje de West Coast, de soft, eu devo a esse trabalho aqui do Doobie Brothers, em especial ao Michael McDonald. Que coisa linda, isso é melzinho nos ouvidos, garotinho, olha só que maravilha. Mais um álbum que também eu acho excepcional. Falando de AOR, a gente tem que falar desse álbum, que também é um divisor de águas, é um artista que eu gosto demais, uma técnica, um cara versátil, que fez vários trabalhos. Vamos estar falando desse disco aqui, Mark Free, Long Way From Love, de 1983. Mark Free, que depois virou Marcy Free, vocalista do Signal, do King Cobra, uma carreira solo coesa, um Rule Child. Que cara versátil, que grande ser humano. Isso é uma pérola do AOR. É um disco excepcional do começo ao fim, que também eu recomendo muito. Medalha de ouro. Amo você, Marcy Free, que Deus o tenha. Descasso. Mais um álbum que também é excepcional e ele tem que fazer parte na coleção de qualquer apreciador do AOR. Vamos estar falando do Boston, de 1976. Aqui, meus irmãos, temos um vocalista que não é humano. O grande Brad Delp, que Deus o tenha. Que extensão vocal,
Que harmonia! Sem comentários, banda extremamente absurda, além do guitarrista Tom Scholz, que é absurdo, Gerard Gordeau, ou seja, vários caras absurdos fazendo uma música de primeira qualidade. More Than a Feeling, Peace of Mind, Foreplay, Long Time, Something About You, Smoking, ou seja, uma pérola dos anos 70, um dos pioneiros do AOR. O negócio é complicado porque transmite emoção, música boa, música de qualidade. A música não tem tempo e não tem hora para ser apreciada. Como eu falo para vocês, é só aqui, meus amigos. Continuando a nossa lista, vamos estar falando agora de um outro disco que eu acho excepcional, que é um disco também que foi um divisor de águas, que é o Toto Isolation. Olha só que maravilha. Disco que tinha o Fergie Frederiksen nos vocais. Ele entrou para substituir o Bob Kimball, que também faz backing vocals nesse álbum. Mas é um álbum sensacional, o único registro com ele, mas é o álbum do Toto que eu mais escutei. O Toto não tem álbum ruim, mas esse em especial é um álbum muito importante, que eu gosto demais. E a diversidade e a diferença de estilos, uma hora fica pesado, uma hora parece que é hard rock, heavy metal, tem hora que parece que é jazz, tem hora que fica mais progressivo, ou seja, aquela mistura de estilos que lá atrás, no Toto Toto de 1978, já era usada, aqui continua tão boa quanto o primeiro. Eu recomendo Toto Isolation, 1984, outro descasso que eu perdi a conta de tantas vezes que eu escutei. Fergie Frederiksen, que Deus o tenha, que cara absurdo. Mais um álbum aqui também que eu gosto demais. Strange Ways, olha só, Walk on the Fire, disco de 1989, banda dos irmãos Ian James Stewart, David Stewart, banda inglesa, com um excepcional vocalista americano, Terry Brock. Isso mesmo, aquele que fez parte do Kansas, fez parte do Seventh Key, que tem uma carreira solo absurda, com enormes projetos, várias coisas legais que ele fez ao longo de sua carreira. Um ser humano absurdo, um cara que canta demais. Eu tive a oportunidade de assistir o Strange Ways, inclusive ver os caras tocarem esse álbum aqui inteiro na íntegra. Isso é uma coisa de doido, garotinho, isso é melzinho nos ouvidos. Eu perdi a conta de quantas vezes eu escutei aqui o Strange Ways, o Walk on the Fire. Fica aqui a minha homenagem a essa banda que eu escutei demais, que eu amo de coração. Próximo disco agora aqui, tá difícil achar, hein? Acho que o garotinho escondeu. Journey Raised on Radio, 1986, olha aqui que maravilha. Penúltimo trabalho ainda na voz do Steve Perry, mas com uma roupagem mais diferente dos discos anteriores. Eu acho que eu perdi a... Não sei quantas vezes eu escutei isso aqui, eu escutei demais. Eu amo esse álbum do começo ao fim. Isso é a representação verdadeira do que é um AOR bem tocado, com mistura de pop, West Coast. Muita coisa do Daryl Hall and the Watts, o Jonathan Cain e o Steve Perry colocaram aqui nesse álbum. O sax, ficou muito legal. Descasso. Esse disco já não tinha o Who's Valory, mas tem o absurdo do Randy Jackson tocando, uma pegada às vezes meio funk, mas
A maneira que Steve Perry gravou esse disco, a maneira que está o seu vocal aqui, é uma coisa de arrepiar. Eu recomendo Journey, Race on Radio, 1986. Delícia, hein? Próximo disco, que é uma verdadeira cacetada. Disco também que, se eu não me engano, 89, o grande FM Thug It Out. Olha só que maravilha, Thug It Out, 1989. Disco absurdo do começo ao fim, composições, arranjos, a técnica vocal de Steve Overland sempre se sobressaindo, emoção do começo ao fim. Quem teve a oportunidade de assistir o FM sabe do que eu estou falando. Cada dia é de um jeito, porque o Steve Overland é improviso e emoção. Descasso. Perdi a conta de quantas vezes eu escutei, e ainda com backing vocals do grande Terry Brock. Descasso. Do AWAR, que eu recomendo e é obrigatório qualquer fã conhecer e degustar desse álbum, que é uma maravilha. Próximo disco aqui, estamos no número 2 da minha lista. Caramba, tá chegando. Survival, 1988, Too Hot Sleep. Temos aqui o compactor aqui dentro, olha aqui. Too Hot Sleep, autografado, disco de 1988. O grande Jimmy Jameson cantando demais. É um disco até mais pesado do que os anteriores, Vital Signs e When the Seconds Count. Mas eu acho absurdo. Frank Sullivan aqui tá tocando demais. Além da parceria com Jim Patrick, é um disco excepcional. A própria música Too Hot Sleep, Burning Bridges, X-Star, Rhythm of the City, Disparate Dreams, Across the Miles, uma balada linda que depois até o próprio Uriah Heep regravou no disco Sonic Origami. Sensacional. Medalha de prata. Perdi a conta de quantas vezes eu escutei. Grande Jimmy Jameson, que Deus o tenha. Descasso. E para fechar aqui, medalha de ouro. Isso daí não tem coisa para falar. É uma coisa que a gente flutua e se arrepia. O ano é 1989. O grande Love Among Cannibals, do Starship. Isso mesmo, ó. Love Among Cannibals, 1989, Mickey Thomas arregaçando. O single aqui, ó, It's Not Enough. Descasso do começo ao fim. Produção do Mutt-Lange. Backing vocals absurdo. Participação do Tommy Vandenberg, inclusive com músicas escritas por ele. Um descasso de AWAR do começo ao fim, de 1989. Que eu recomendo e eu perdi a conta de tantas vezes que eu escutei esse álbum, que inclusive até homenageei aqui no meu braço a capa desse álbum, porque eu gosto demais do Mickey Thomas, gosto demais do Starship. Descasso, nota 1000, que eu gosto demais. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, da lista, para vocês conhecerem um pouquinho mais desse universo lindo que é o universo do AWAR, do Soft Music e do West Coast. Fiquem ligados e até o próximo programa. Um beijo para vocês e não esquece de seguir o nosso canal. Valeu, pessoal!